Estamos de volta para a apresentação de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Espero que todos estejam prontos, apostos para receber mais um ensinamento agradabilíssimo da Palavra de Deus. Dessa feita, a lição de número 8, que trata sobre os edificados, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A leitura bíblica que embasa essa leitura está em Efésios capítulo 2, versículos de 20 a 22, Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo de número 27. Assim diz o texto sagrado: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compararei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A introdução da nossa lição, ela fala o seguinte para nós nessa tarde: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nessa lição, estudaremos cada um desses aspectos. Portanto, meus irmãos, hoje a lição trata a respeito da edificação. E sobre essa edificação, nós temos duas observações muito importantes a serem feitas. A primeira é com relação ao templo dos judeus, e também o templo chamado Morada do Espírito, que é a Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dentro dessa questão, portanto, meus amados, é importante perceber que no Antigo Testamento os judeus eles tinham um chamado cartão postal, o embelezamento da religião, a coisa que para eles era o ponto principal. O templo tornou-se tão gradativo que para eles se tornou até um ponto de idolatria, porque através do templo judaico, do santuário dos judeus, eles tinham no templo, por conta de saberem que Deus estava no templo, Deus habitava no templo e também no tabernáculo. Então para eles isso era um ponto principal da sua vida. E nessa questão do templo dos judeus morava um perigo muito grande, que era o chamado de exclusivismo. O item 1 diz: o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Percebam os irmãos que na antiga aliança o templo religioso para os judeus era algo importante, era algo fundamental. Para eles isso era algo que levava ao exclusivismo religioso. Com a morte de Cristo na cruz do Calvário, o tempo mudou e a ideia de templo também mudou. Aquele templo que Salomão construiu,
aquele templo que Zorobabel construiu, o templo de Herodes também, na sua construção, esses templos perderam a sua relevância. E Deus, ele já tinha a ideia desde o princípio, que o templo que ele queria não era um templo, uma construção literal, mas era uma construção no próprio homem, na mente, no interior do homem. E isso se concretiza exatamente com a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Para isso, no item 2, nós encontramos as colocações do pastor Douglas Batista, quando ele diz: o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter Deus, e reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, conforme 1 Coríntios 3:16, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Quando se trata de edifício, entendemos uma construção. Na antiga aliança, uma construção literal, o prédio, o templo, que Deus autorizou a sua construção por intermédio da pessoa de Salomão, filho do rei Davi. Davi tinha um interesse muito grande e até colocou no seu coração a ideia da construção deste templo. Mas os senhores sabem que Deus, ele achou por bem colocar essa ideia em prática através de Salomão, o descendente de Davi, e isso embasado nas Escrituras. Quando isso aconteceu para os judeus foi uma coisa muito importante, mas a lei ela passa em relação à memória do templo, em relação ao que acontecia no templo, e isso uma exigência de Deus. Os judeus não entenderam que aquilo ali era algo transitório, passageiro, e eles fizeram de algo transitório e passageiro um ícone de idolatria para eles, mas Deus tinha em mente uma mudança. E na reconciliação de Cristo na cruz do Calvário, percebam, notem os irmãos, que o pastor Douglas Batista coloca aqui uma frase, e essa frase é a que diz exatamente que Deus unificou ambos os povos, ou seja, os gentios e os judeus, aqueles judeus que porventura, sendo histórico, radical, ortodoxo, mas chegou a aceitar a fé em Cristo Jesus, ele se torna a nova humanidade, ou seja, a igreja, conforme você ouviu na leitura. Então, judeu e gentil unificado pela morte de Cristo. Isso o judeu que se converteu, que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Aquele que é histórico, aquele que é ortodoxo, aquele que cumpre a lei na risca, ele continua no seu pensamento ainda, esperando o Messias e na crença nos rituais. Então, a igreja, que é a nova humanidade criada por Cristo, hoje ela passou a ser esse santuário para a glória do Senhor. Portanto, meus irmãos, no item 3 diz: pedra angular. A construção, ela tem uma pedra angular, uma pedra que vai fazer o alinhamento da construção. É a pedra principal. Literalmente, na construção, o engenheiro, ele trabalha com a pedra de esquina, ou a pedra que vai alinhar toda a construção, ajustar toda essa construção. No prédio do Antigo Testamento, isso é conhecido entre os judeus. Por isso, no item 3, diz assim: na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce. Firma-se unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Esse é um dos exemplos de pedras angulares conhecido na história das construções antigas, e tratando-se
do templo de Israel, isso é constatado através da ciência arqueológica. Portanto, meus irmãos, o templo que Deus autorizou a sua construção, nessa pedra angular, que ela é uma transição entre aquilo que é literal, concreto, que eu posso ver, que eu posso perceber, Deus ele transforma em algo espiritual. Então, o sacerdócio, ou seja, o templo que hoje serve para Deus, é o templo coração do homem, a mente do homem, o interior do homem, lavado e regenerado pelo poder do sangue de Jesus e pela operação efetuada pelo Espírito Santo no coração de cada pessoa. No item de número 4, ele trata sobre a pedra principal. Então, pedra principal e pedra angular, isso é a mesma coisa. No entanto, diz aqui o pastor Douglas Batista, a ideia da identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina, conforme o Salmo 118, versículo 22. Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina. Marcos, capítulo 12, versículo 10. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Dentro dessa questão, nós vamos fazer a leitura de algumas referências bíblicas muito importantes para os irmãos. Por exemplo, no capítulo 2 de Efésios, no versículo 14, o apóstolo diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Aquilo que eu falei antes, tratando-se da reconciliação em Cristo, tanto os gentios como os judeus, que deixam de ser ortodoxos, originais, aqueles que acreditam na construção do templo e no Messias que ainda há de vir. Então, aquele que abre mão dessa ortodoxia, ou desse pensamento, ou dessa ideia, e aceitar Jesus como Salvador, ele uniciar a igreja. Então, tornar-se-á uma única comunidade, ou uma humanidade em Cristo Jesus, porque Cristo fez isso. Lá no versículo de número 18, do mesmo capítulo 2, o apóstolo diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ou seja, gentil, que para os judeus outrora eram pessoas que estavam sem Deus, separadas de Deus, que para os judeus, os gentios, não valiam de nada e nem tinham direito a nada. Então hoje tem direito ao céu, tem direito ao acesso ao céu, juntamente com os judeus que se converteram ou que estão se convertendo a Cristo Jesus. Portanto, essa é a ideia do texto. Ainda no versículo 19 do capítulo 2 de Efésios, o apóstolo diz assim: assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadãos dos santos da família de Deus. Percebam aqui como é interessante falar sobre esse assunto. Ainda em Marcos, capítulo de número 12 e versículo 10, está escrito assim: ainda não leste esta escritura, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta posta por cabeça de esquina? Então, o escritor de Marcos, ele está se referindo aos edificadores, que são os judeus. Eles construíram o prédio, e na construção do prédio, eles fundamentaram, colocando a pedra angular ou a pedra principal, e depois rejeitam essa pedra como fundamento, ou rejeitam essa pedra como sendo o seu fundamento ou o seu alicerce. Portanto, a aula de hoje está tratando sobre a edificação, sobre a construção de um templo embasado ou alicerçado em uma pedra. Então, no Antigo Testamento, o templo era uma pedra mesmo. Para a igreja, não é uma pedra literal, é uma pedra, é uma rocha chamada Jesus. Então, Jesus, que é a parte mais importante
do edifício construído, que é um homem restaurado, então para os judeus eles não têm esse entendimento, os judeus chamados ortodoxos, os judeus que creem na lei, os judeus que são históricos, os judeus que estão ainda atrelados, estão ainda vinculados às coisas da lei. Portanto, nós terminamos o ponto de número 1 dizendo algumas coisas importantes. Primeira delas, o templo do Antigo Testamento, ele muda de história. O tabernáculo, por exemplo, que era construído no período da migração, saindo do Egito até a Terra Prometida. Então Deus ele autorizou isso. Depois Deus autoriza a construção do templo, é literal. Então Deus autorizou, perfeito, mas vai mudando. Quando chega na nova aliança com a pessoa de Cristo, a edificação, a construção, ela é feita na crença, na fé, na esperança, naquilo que você faz, colocando Cristo como fundamento da sua vida espiritual. Então, o crente em Jesus, ele tem fundamento de fé em Jesus, não no templo. E o escritor, muito bem, de maneira feliz, ele escreve que Deus ele não habita em templo feito por mão de homem. Isso é entendido, ele habita no coração do homem, coração santificado, coração regenerado, coração que foi trabalhado pelo poder do Espírito Santo, graça de Deus nesse coração, então tornou-se essa vida um templo e a morada do Espírito Santo. Que coisa linda e maravilhosa, isso é Deus que faz, isso é obra magnífica da graça divina na vida do ser humano, transformando um vaso de barro em um templo e morada do Espírito Santo. Damos graças a Deus por isso e concluímos o ponto de número 1. O ponto de número 2, que diz assim: o conceito de apóstolos, o fundamento apostólico e profetas. Ou seja, o templo de hoje, a igreja de hoje, ela está fundamentada no ensino dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Então são duas razões pontuais que justificam o fundamento da igreja como templo e morada do Espírito Santo. O conceito de apóstolo é o item de número 1. Ligado ao conceito de apóstolo, é interessante a gente pontuar alguns aspectos muito interessantes ligados ao conceito de apóstolo. O conceito de apóstolo, o pastor Douglas Batista, ele coloca no conceito de apóstolo algo muito interessante que nós vamos perceber aqui para os irmãos nesse momento. Os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Então esses são os apóstolos, aqueles que foram chamados, autorizados, vocacionados para levarem a mensagem e a mensagem de Cristo. Por isso, a igreja neotestamentária, ela está embasada, fundamentada na mensagem de Cristo Jesus. A palavra apóstolo significa enviado. Enviado com uma mensagem. E a mensagem é a mensagem de Cristo. E é muito bom entender que, tratando de apóstolo e aquele que foi enviado, então a igreja primitiva, como todas as demais igrejas evangélicas, igrejas cristãs, elas têm por obrigação de pautarem a sua mensagem naquilo que Cristo pregou e que os apóstolos pregaram, e que se eles estiveram ligados como fundamento o testemunho dos profetas. E esse testemunho de profeta, conforme veremos no ponto seguinte, este profeta não é aquele profeta de ofício do Antigo Testamento, é o profeta no Novo Testamento que tem uma outra configuração. Um outro aspecto muito importante é passar para os irmãos quais foram os apóstolos. Por exemplo, em Mateus capítulo 10 e versículo 2, nós temos na ordem numérica do 1 até o 12, que é o Judas Iscariote, nós temos os nomes dos apóstolos, ou aqueles que foram comissionados, que foram vocacionados, autorizados para levarem a mensagem de Cristo.
Então, a igreja hoje, que é a nova comunidade, alicerçada, fundamentada em Cristo Jesus, ela tem uma mensagem. Essa mensagem é Cristo ressuscitado. Então, os apóstolos, eles pregaram, eles ensinaram o que eles receberam de Cristo, se fundamentaram nisso. A igreja passa, a direção passa, mas no passar do tempo, a doutrina ela não se modifica, a mensagem ela não se modifica. Aqueles que eles receberam, eles passaram na íntegra, sem deixar fora uma vírgula, foram fiéis na sua comissão, na sua responsabilidade de apóstolo. Por exemplo, nós temos o apóstolo Pedro. Pedro é o primeiro, na lista aqui, Mateus capítulo 10, versículo 2, nós temos Pedro, temos André, que é seu irmão, temos Tiago, temos João, temos Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus o publicano, Tiago filho de Alfeu, Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão e o Judas Iscariote. Esses são os nomes dos apóstolos. Então, um aspecto: quem são os apóstolos? Aqueles que foram escolhidos, autorizados para levar a mensagem de Cristo. E é interessante que Cristo também, ele era um apóstolo. Apóstolo é aquele que aglomera pessoas em torno de si. É aquele que consegue conquistar multidões em torno de si. Portanto, Jesus foi esse apóstolo. Ele agregou multidões em torno da sua pessoa. Os apóstolos foram aqueles que conseguiram, com a mensagem focada, centralizada em Cristo Jesus, aglomerar, congregar, reunir multidões em torno da sua pessoa. Portanto, esse é o item de número 1 que a gente pontua para os irmãos. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Na mensagem dos apóstolos estava a vida deles, a vida de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Então essa é a mensagem. A mensagem da igreja não é inventada. A mensagem da igreja não é mensagem de homem. É a mensagem que Cristo pregou. E os apóstolos foram fiéis a isso. Então os apóstolos, eles se fundamentam no ensinamento que receberam de Cristo, passam para a igreja primitiva. Eles se fundamentam no testemunho dos profetas da igreja primitiva. Então a igreja hoje ela tem que se pautar exatamente por essa questão. Nós temos aqui algumas referências que eu vou citar para os irmãos, mas o item número 2 diz: a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício, os apóstolos, o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Assim como se não pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica ou confirma que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia superior. A profecia da Bíblia ela é superior. A revelação da Bíblia ela é o que ela é. A Bíblia não pode ser emendada como é uma Constituição. Ela não pode ser emendada através de projetos de lei. Ela não tem emenda, ela continua intacta. Ninguém pode mexer. O que está nela tem que ser pregado. E os apóstolos, eles pregaram fielmente o que eles ouviram da pessoa do apóstolo, referência, que é a pessoa de Cristo. Por isso a igreja, ela tem um fundamento. Fundamento, lembramos que no Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento, qual era o fundamento? A pedra angular. Isso era uma pedra mesmo. A igreja do Novo Testamento, ela não está fundamentada numa pedra literal, concreta. Ela está alicerçada no ensinamento, ou nos ensinamentos, ou na doutrina de Cristo Jesus, e no testemunho dos profetas. Então existiam os profetas que eram usados por Deus dentro do ministério
da igreja primitiva, diferente daquele ministério de ofício dos profetas que vigoraram até o profeta João Batista. Então, nesse ínterim que a igreja ela inicia, ela tem exatamente a sua matriz inicial com o brado de Jesus na cruz do Calvário, quando ele expira, quando ele diz está consumado, conforme o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, quando ele diz entrego o meu espírito, ele dá um brado e ele expira. Então ali a igreja ela se torna uma igreja inaugural, e todos aqueles que creem no Cristo que ressuscitou, morreu ali, mas ele ressuscitou, então tornaram-se templo e morada do Espírito Santo. Imagine, os irmãos, que coisa gloriosa, nós, eu e você, pecadores, pessoas inimigas de Deus, adversárias de Deus e da sua palavra, pecadores debaixo da ira de Deus, e hoje Deus morar em nós através do Espírito Santo. Isso é algo fundamental e inexplicável. Por que inexplicável? Porque é obra do Espírito Santo trabalhado na vida de cada um de nós. O item 3 do ponto 2 fala sobre o testemunho dos profetas. A palavra grega profetas, que significa proclamador e intérprete da revelação divina, esse é o profeta. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assevera que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito Santo aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo perfazem o alicerce da igreja. Então, a igreja está alicerçada na palavra. E a palavra pregada por Cristo, ele é a palavra. Ele é a origem da palavra, ele é a matriz geradora da palavra. Os apóstolos absorveram e creram na palavra, eles se tornaram cheios da palavra, e eles fizeram questão de dar suas vidas em prol da palavra e não mudaram. Então isso, a igreja primitiva, ela estava tomada, ela estava ousada na palavra. Então a ideia para nós hoje é, a palavra ela continua a mesma. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso é interessante. Para eu fechar o ponto de número 1, eu gostaria de lembrar para os irmãos e notificar, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1 e versículo de número 10. Vai dizer da seguinte maneira o versículo de número 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Essa é palavra, união. Os apóstolos pregavam, fundamento na palavra. Então, unidade. A igreja primitiva, ela pregava a unidade. Os apóstolos priorizaram a oportunidade e a palavra. A palavra, ela tem exatamente a prioridade na vida dos irmãos. Depois, nós temos uma outra referência muito importante, que é a referência de Hebreus capítulo 4, versículo 14 até o versículo de número 16. Vejam o que diz a referência de Hebreus capítulo 4 e versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. É o versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Novamente, a palavra. Então, enquanto se trata da questão da palavra, meus amados irmãos, percebam o quanto é cuidadoso isso.
Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e versículo 15, o apóstolo reitera a questão da prioridade à palavra. Aí ele diz, versículo 14: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Sempre levando em consideração a palavra, o cuidado com a palavra. Então, fundamenta-se na palavra que é o próprio Cristo, na palavra que ele pregou. Os apóstolos fizeram assim, e assim nós concluímos o ponto de número 2. Ponto de número 3, edificados para a morada de Deus. Item 1, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. O crescimento da igreja também depende de tudo ser ajustado em Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Percebam que a primeira coisa é o ajustamento. Então, a igreja do Senhor, ela é ajustada na pessoa gloriosa de Cristo Jesus. E uma vez ajustada para uma construção de maneira perfeita, todo o crente é, portanto, um edifício para suportar a presença de Deus. Imagine que um templo material, concreto, não suportaria a presença de Deus, mas no coração do crente, no coração do homem, aguarda, e ali no coração do crente abriga a presença de Deus através do Espírito Santo. Isso para nós, irmãos, é motivo de muita alegria, saber que em nós, às vezes, imaginamos ser fragilizados e tão pequenos, mas em nós habita a Trindade, porque o Espírito Santo, sendo divino, tem a mesma deidade, em nós habita o Espírito Santo e a Trindade Santa, porque ele representa o céu. Então, em você, não é numa casa. Então, muitas pessoas, como lá no Antigo Testamento, às vezes fazem uma alusão e se apegam ao prédio. Deus não se apega a prédio. Inclusive, por conta do apego ao prédio, foi que os judeus perderam a bênção de ter o templo gigantesco de Salomão, o de Zorobabel, porque eles pensavam que o templo era a coisa mais importante, e Deus, ele não estava dizendo que estava morando no templo, mas ele vinha no templo, falava com o povo através dos seus instrumentos no templo, mas ele não estava dando prioridade ao templo. Hoje a prioridade como templo é o coração de cada pessoa lavada e redimida pelo sangue de Jesus. O item 2, templo santo no Senhor. Então o templo, ele é reservado, o homem, ele é restaurado, recuperado, transformado numa nova criatura. Então, quando isso acontece, ele se torna o templo edificado, ajustado, condicionado para habitar a pessoa para a qual esse templo foi construído. Então, você foi construído, edificado, ajustado para em você habitar o Espírito Santo. Diz o pastor Douglas Batista, a palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior do lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Então Deus construiu, Deus ajustou através da pedra principal, que é Cristo Jesus,
então está bem construído, a construção é sólida, é perfeita e se tornou-se o santuário. Então aquele santuário que era uma coisa linda e maravilhosa no Antigo Testamento, hoje esse santuário é você, sou eu, somos nós. E isso tudo por obra e graça do poder do Espírito Santo. Então Ele nos reservou, nos santificou, nos preparou e em nós habita o Espírito Santo. Que coisa linda, irmão, parece até inacreditável que a Trindade Santa ela possa habitar na sua vida e na minha vida. Nós não merecemos nada, mas isso tudo é obra e graça do Espírito Santo. Por isso devemos sempre sermos agradecidos por tão grande obra realizada em nossas vidas que não merecemos. Então todos os dias devemos agradecer por essa tão magnífica obra da graça realizada em nossa vida. Item de número 3, a morada do Altíssimo. Mudou. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo, o templo de Salomão, e depois ao templo israelita. Tem o tabernáculo, que é aquela tendazinha que era construída quando o arraial de Israel parava. Então, quando estava tudo organizado por um período de tempo, eles construíam o tabernáculo, a tenda da congregação. Quando mudavam, desmontavam aquele tabernáculo e quando chegava em outro canto, organizava o arraial e lá no centro daquele arraial construía a tenda. Passou. Depois, Deus colocou no coração de Davi a construção de uma casa, o templo de Israel. Então, nesse templo, meus irmãos, lá no Antigo Testamento, quando se fala de morada, Deus ele vinha ali esporadicamente, mas ele via através dos seus instrumentos, os profetas, e ali falava para o povo. Lembramos muito na pessoa de Moisés. Deus usava Moisés, advertia o povo através de Moisés e falava abertamente com todos através da pessoa de Moisés. No templo nós temos narrativas diversas com relação à presença de Deus no templo. Portanto, dando continuidade aqui, indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Todo o período de Israel no Antigo Testamento, enquanto teve o templo, Deus ele usava e a sua presença sempre era vista no templo. Como já vimos, o crente tornou-se o templo santo no Senhor, morada do Espírito Santo. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito. E de tal afirmação ratifica-se o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Espero que os irmãos tenham entendido, compreendido que falamos nessa aula de hoje acerca de uma construção espiritual, substituindo a uma construção material. Então a construção material ela fica para trás e Deus trata hoje com a construção espiritual, que é cada um de nós. Então a pessoa de cada cristão regenerado, santificado, não basta ser crente ou ter o nome de crente, é preciso ser regenerado e ter uma convicção firme no Senhor. É claro que enquanto cristão regenerado, vez por outra, acontecem algumas tentações e algumas situações, mas nós temos a liberdade e graças a Deus de recorrer ao Senhor através de uma petição por intermédio do advogado Jesus Cristo, porque se não fosse e dependesse de homem, nós estaríamos condenados. Mas graças a Deus que nós temos esse requisito, esse recurso na lei. João, ele diz, 1 João capítulo 2 e versículo 1: Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, temos um advogado constituído para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então essa não é uma apologia que alguém peque, mas é uma apologia, uma defesa sim, que o homem, por ter uma condição em si e o ato de pecar, e que é possível, ele esteja sempre recomendando-se a Deus, agradecendo, orando, vigiando e tendo muito cuidado. Paulo disse: cuidado
para que aquele que está ou que esteja em pé não caia. Jesus, de maneira muito poderosa e sábia, ele disse em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Assim, meus irmãos, terminado essa aula, fiquem todos com a palavra que acabamos de pregar para os irmãos, edificados sobre o ensinamento ou a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Isso mesmo, você, eu, todos nós, a igreja, a nova comunidade, estamos embasados, exatamente fundamentados nessa palavra de Cristo Jesus, que é o ensinamento, a doutrina de Cristo que os apóstolos propagaram com toda a interesse de coração e verdade. Portanto, concluímos dizendo que todos nós estamos alicerçados nessa palavra poderosa. E fique com a referência que eu deixei para os irmãos de Mateus capítulo 26 e versículo 41, de que Jesus dizendo para nos alertar, vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tudo isso para a glória de Deus. Amém.